Gigante Paulista pode atravessar o Grêmio e fechar a contratação do atacante Renato Kaiser. Corinthians é condenado a pagar bolada a clube japonês em negociação envolvendo o Jô, entenda. Gigante espanhol entra na disputa pelo zagueiro João Vitor, do Corinthians. Zagueiro é um dos principais nomes do time. Gigante Paulista pode atravessar o Grêmio e fechar a contratação do atacante Renato Kaiser. Jogador foi afastado do Fortaleza. Renato Kaiser está de saída do Fortaleza. Contratado pela equipe depois de um grande desempenho pelo Atlético Paranaense, o jogador acabou perdendo espaço na equipe, principalmente por questões extracampo. Até o momento, o atacante, contratação mais cara da história do Fortaleza, soma 23 jogos disputados com a camisa do tricolor, com apenas 5 participações diretas em gols, 3 tentos assinalados e outras 2 assistências aos seus companheiros. Assim, fora dos planos de Vojvoda, o jogador deve respirar novos ares. Isso porque, segundo Thiago Fernandes, do portal Gol, o Grêmio avançou nas tratativas pela contratação de Renato. Porém, ainda não há uma definição quanto à forma do mesmo. Corinthians pode entrar na disputa por Renato Kaiser. Todavia, o tricolor pode sofrer um baque nesta negociação. Isso porque Jorge Nicola aponta que o Corinthians, que busca por um novo centroavante após a saída de Jô, pode entrar na disputa pela contratação do jogador. O jornalista, porém, ressalta que, até o momento, o clube sequer sondou Renato Kaiser, mas a situação pode mudar nos próximos dias, visto que o Timão ainda não definiu um novo alvo. Corinthians é condenado a pagar bolada a clube japonês em negociação envolvendo o Jô, entenda. Atacante rescindiu o contrato com o Timão recentemente, após ser gravado em um bar enquanto se recuperava de lesão. Nas últimas semanas, o atacante Jô tomou conta dos noticiários envolvendo o Corinthians. Durante a derrota para o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, ele foi flagrado em um bar tocando um tantã enquanto se recuperava de lesão, fato que desagradou a diretoria e a torcida. No dia seguinte, Jô faltou ao treino, gerando a rescisão de contrato. Engana-se o corintiano que acha que a dor de cabeça envolvendo o jogador acabou. Nesta sexta-feira, 17, a TNT Sports informou que tanto o clube, quanto o atleta foram condenados a pagar 13,3 milhões de reais ao Nagoya Grampus, do Japão. Em 2020, Jô rescindiu com o clube japonês para retornar ao Corinthians, algo que foi contestado na Corte Arbitral do Esporte, CAS. As sentenças costumam ser definitivas, mas o Timão ainda pode recorrer ao STF, Supremo Tribunal Federal. Porém, a tendência é que o clube acate a decisão do CAS, conforme informou o jornalista Bruno Cassucci, do site GE. Presidente se esquiva sobre condenação em caso Jô. Em entrevista ao site GE, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou sobre o assunto. Era uma ação contra o atleta, não contra o Corinthians. O clube era solidário na ação porque contratou o atleta. Ele foi mandado embora por justa causa por um clube, e aí depois o outro que contrata é acionado. No meu ponto de vista, o Corinthians não tem, absolutamente, nada a ver com isso. Gigante espanhol entra na disputa pelo zagueiro João Vitor, do Corinthians. Zagueiro é um dos principais nomes do time. Na temporada passada, antes da chegada dos badalados reforços, eram poucos os nomes de destaque no Corinthians. Um deles era o zagueiro João Vitor, cria das categorias de base da equipe que, em 2021, se consolidou na equipe. O defensor, de 23 anos, participou de 48 partidas no último ano, sendo por números gerais, um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. E, diante disto, passou a chamar a atenção do futebol europeu, com o Benfica, àquela altura, demonstrando interesse em sua contratação. Assim, com a chegada do técnico Vitor Pereira, João Vitor segue se destacando na equipe novamente, despertando o interesse por parte também de outros clubes, como o Atlético de Madrid, Porto, Benfica, agora, o Sevilha. Sevilha manifesta interesse em João Vitor. Isso porque, de acordo com o GE, o Sevilha entrou na disputada pelo zagueiro. O clube entende que João Vitor tem o perfil ideal para substituir o também brasileiro Diego Carlos, negociado com o Aston Villa para a próxima temporada. João Vitor está com 23 anos e, na atual temporada, soma 25 jogos disputados.
Apesar de ser cria do Corinthians, o jogador também soma passagens, por empréstimo, por Inter de Limeira e Atlético Goianiense. Fala pessoal, aqui quem fala sou eu mesmo, Anderson Augusto, criador do canal. Se você quiser saber mais sobre futebol e esporte, se inscreva logo no canal, receba em primeira mão as principais notícias do momento. Comenta aí o esporte que gostaria de ver no canal. Ative o sino para receber notificações. Aí não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos.